Sabia que reportagens, documentários e programas produzidos pela TV Cidade podem ser adquiridos para assistir em sua casa, a qualquer hora? Não? Pois é. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 12 981508960 ou pelo e-mail tvcidade.taubaté@gmail.com e saiba como obter nossas produções. TV Cidade, no coração da comunidade. Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também pela internet, em qualquer parte do Brasil, do mundo, né, sempre acessando os nossos canais TV Cidade Oficial no Instagram ou TV Cidade Taubaté, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Aquele abraço, muito obrigado por dar sempre também o retorno a respeito dos nossos trabalhos, das nossas produções aqui na nossa TV Cidade e especialmente no nosso programa das 6, né? E a respeito de retorno, eu mando um abraço aí pro Rian do Cavaco, né? Que esteve essa semana aqui no nosso programa, e o pessoal que acompanhou, inclusive pelas redes sociais posteriormente, tem dado um feedback muito bacana, né? E, inclusive um abraço para o Anderson Ferreira, que é lá da Império da Casa Verde, né? Que acompanhou o programa e disse que foi muito bom e que o rapaz tem talento, né? O Rian tem 15 anos só e já tem uma carreira promissora como artista, como músico, né? Então, um abraço ao Anderson também, que está lá em São Paulo, e a Império da Casa Verde ano que vem vai falar sobre o Líbano, né? Então, bacana, e parabéns também aos outros, às outras fontes, dos outros entrevistados que têm vindo aqui conosco. Bom, nosso programa começa agora, nessa quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Né? Hoje é o dia do meteorologista e a gente parabeniza os profissionais que temos aqui na nossa região. Né? Temos o INPE, né? o CPTEC INPE aqui na nossa região, que tem importantes pesquisadores na área da meteorologia, né? Onde fornecem essas informações para todo o país, né? E para toda a América do Sul também. E temos profissionais da área morando aqui na nossa cidade, também são formados aqui através aí da nossa universidade, das nossas faculdades. Um abraço para vocês. E também quero lembrar aos nossos fazedores culturais, especialmente da área de teatro, né, das artes cênicas, que ainda estão abertas as inscrições, né, para a Mostra de Teatro de Taubaté até o dia 1º de julho. Né? Então falta pouco tempo aí, menos de uma semana para acabar as inscrições, porque a mostra começa agora no comecinho do mês, né? No próximo mês, e o site, né, ainda está com as inscrições abertas, o regulamento está lá, né, taubaté.usp.gov.br. Tem também lá o regulamento na página do Teatro Metrópole no Facebook, né? A Ana Paula pede sempre para a gente avisar vocês de casa, também para dar uma acessada, que lá tem a programação do teatro, né? A grande parte das produções que são apresentadas lá são gratuitas, com a população tendo acesso, como é o caso da mostra de teatro, né? Ou tem a troca de ingresso solidário, então é muito bacana também para a gente poder prestigiar os nossos artistas. E espero os artistas que forem classificados para a mostra de teatro para vir aqui antes da peça bater um papo aqui no nosso programa das 6. Né? Então são esses os nossos recados. Também continuo lembrando que termina agora no dia 30, né, no fim desse mês, a campanha, né, Taubaté, Cidade Criativa, essa campanha que nós estamos fazendo aqui no nosso programa, também nas redes sociais, para que Taubaté possa ser contemplada com esse selo, né, que é emitido pela Unesco, e esse selo qualifica a cidade a receber técnicos, né, da Unesco para poder qualificar os nossos profissionais da cidade na elaboração de projetos. Né? São várias as áreas que a Unesco indica e a cidade que é candidata escolhe aquela que ela tem maior potencial, e no nosso caso, através do Conselho Municipal de Cultura, foi indicado a área da música. Né? Temos grandes talentos aqui na nossa cidade, da antiga geração, da nova geração,
e os projetos que são desenvolvidos, especialmente pelo poder público, né, junto à área da música, foram que deram qualificação para a gente poder se candidatar. Agora só existe 15 cidades na final. Das 15, 4 cidades serão contempladas no Brasil, né, na área da música, da literatura, do cinema, e no mundo são só 175 cidades. Então esperamos que Taubaté, logo no comecinho do mês que vem, saia o resultado e estejamos, né, entre essas 4 cidades brasileiras que vão entrar para esse grupo seleto, né, de cidades criativas, e a partir daí outras ações podem ser desenvolvidas, né, com essa chancela. Bom, eu falei no começo do nosso programa que hoje é o dia do meteorologista, né, e o assunto que a gente vai discutir aqui tem tudo a ver com o que está sendo comemorado aqui, né, sobre a profissão. Né? Nós vamos conversar sobre aquecimento global, os efeitos do aquecimento global em nossas vidas, né? Eu estou recebendo aqui ela, que é ativista ambiental, é palestrante, tem levado as informações junto aos estudantes, né, junto às entidades da nossa cidade, da nossa região, a Bruna Alves Moreira Novaes Silva, ou como a gente vai chamá-la, Bruna Novaes, né, e tem feito um bonito trabalho para poder informar a nossa população sobre o assunto. Bruna, boa noite, prazer em recebê-la. Boa noite, prazer é todo meu. Eu agradeço demais essa oportunidade. Para mim é ótimo poder estar aqui conversando sobre esse assunto que é de extrema importância e que a maior parte das pessoas nem entende o quão importante que é. Para mim, toda a oportunidade de espalhar informação é muito preciosa. Eu gostaria de saber como que surgiu essa ideia de você elaborar um projeto para falar do aquecimento global, né, e dar essa importância, como você falou, que é extrema, que normalmente as pessoas não dão importância a esse assunto e que afeta a gente toda hora, né? Nós mesmo aqui estamos com o ar-condicionado ligado, mas eu estou suando aqui, né? Hoje nós estamos no dia 26 de junho, teoricamente para estarmos no inverno, mas estamos com calor, né? Exatamente. Bem, surgiu tudo isso porque, a maior parte das pessoas que está assistindo, que tem a minha idade, sabe que a gente está exposto à informação o tempo inteiro. E chegou um ponto em que eu me expus a uma informação relacionada ao aquecimento global, que era algo que eu ouvi minha vida inteira, mas que eu nunca dei muita importância. E essa informação que eu fui exposta foi o relatório do IPCC. O IPCC é o órgão de maior autoridade na questão do aquecimento global, é um órgão da ONU, falando que nós temos 12 anos para impedir que o aquecimento global se torne um fenômeno irreversível. Quando eu descobri esse fato científico, de repente eu percebi que não dava mais para eu levar a minha vida do jeito que eu estava levando sem fazer algo maior por esse assunto. E daí eu fui atrás de mais informação, e quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu procurava, mais eu percebia essa falta de conversa, essa falta de compreensão das pessoas em relação ao assunto. E daí eu percebi que também não bastava só eu melhorar a minha vida, eu precisava falar com outras pessoas. E o meu avô, que tinha conexões com o projeto Rumo, do Rotary, me permitiu, conseguiu contatos para que eu começasse a fazer palestras em escolas, e tem sido assim, uma jornada maravilhosa para mim. Consegui conversar com os estudantes e eu percebo que quando as pessoas são expostas ao tipo de informação que eu encontrei procurando, muitas delas sentem mais ou menos o que eu senti, essa nova necessidade de aprender mais e de mudar alguma coisa. As pessoas só não estão conversando sobre isso porque elas não têm as informações necessárias. É assim que eu vejo. Bruna, mas você citou aí que a ONU tem um relatório que é praticamente uma sirene, né? Um sinal vermelho intermitente, porque 12 anos é amanhã, né? Eles apresentaram esse documento. Por que as pessoas, diferentemente de você, não conseguem enxergar essa extrema urgência, essa emergência, essa situação que nós estamos praticamente na UTI? Eu acho que tem vários motivos diferentes. Dependendo de que tipo de pessoa você está falando. Se você fala das pessoas comuns do nosso dia a dia, os trabalhadores, os estudantes, eu acho que tem a ver com informação, nem todos são expostos a essa pesquisa, e também tem a ver com muitos não sabem como interpretar isso. 12 anos, o que isso significa, o que a gente tem que fazer, o que eu tenho a ver com isso, não sei.
Alguns se alarmam demais e acham já acabou, não tem nada para fazer, então não vou pensar nisso. Outros também podem pensar, tipo, não deve ser certeza, deve ter dúvidas sobre isso, tem cientista falando outra coisa. No Brasil a gente tem muitos, a questão de que temos outra figura, estudiosos, que fazem palestras contra o aquecimento global, um ou outro pesquisador, e as pessoas tendem a ouvi-los mais do que todas as grandes instituições que já têm um consenso sobre isso. As pessoas tendem a ouvir um fulano de tal, da universidade tal, que fez uma palestra há 7 anos atrás e falou, tá falado, e não vou mais pensar nisso, isso tudo é uma mentira para fazer a gente parar de plantar. As pessoas inventam muitas desculpas. Eu acho que esse é outro caminho que algumas pessoas seguem. E também eu acho que para as pessoas que têm mais poder, que não são as pessoas comuns, também são as pessoas que causam um maior impacto, pessoas que são donas de grandes fazendas, de grandes empresas, podem tampar os ouvidos para isso porque sabem que isso interferiria no dinheiro, sabem que isso atrapalharia os negócios, então elas fingem que nada disso é uma certeza. Isso eu acho que são os fatores. Depende, como eu falei, do tipo de pessoa que está ouvindo isso. Mas eu acho que é muito grave que as pessoas não acordaram para a vida ainda, principalmente os nossos líderes, nossos vereadores, nossos presidentes. Eu acho que é muito alarmante que eles, acima de tudo, que deveriam estar pesquisando, deveriam estar fazendo o que as pessoas comuns talvez não façam, que deveriam ser os nossos líderes. Eles não estão tratando isso com a seriedade que deveriam estar. Isso, para mim, é o mais preocupante. Porém, eu faço o que eu posso para espalhar essa informação entre nós, entre as pessoas comuns, digamos assim. Não tenho acesso aos grandes líderes do planeta, nem acho que eles não saibam o que eu tenho a dizer. Mas eu acho que quando você traz essa informação para as pessoas, aquelas pessoas no grupo de simplesmente não saberem o que está acontecendo ou não saberem em detalhes o suficiente, ouvem e abrem os olhos. Então vamos começar a abrir os olhos, né, e as mentes das pessoas em casa e dar um pouco mais de conhecimento, oferecer um pouco mais de aprofundamento do assunto, né? De acordo aí com a ONU, com as agências e os institutos de pesquisas, né, que nós temos, como que é caracterizado o aquecimento global? Bem, eu acho que o básico todo mundo aprendeu na escola, aprendeu nas aulinhas de biologia, que é simplesmente o aumento do efeito estufa com o aumento dos gases de estufa na atmosfera. O principal que é mais falado é o CO2, o gás carbônico, também metano, outros gases de carbono em sua composição. Essa é a principal causa. E a gente libera carbono com quase tudo que a gente faz no dia a dia. Nossos produtos, para produzi-los, tem carbono. O plástico libera carbono para ser produzido. Nossas roupas liberam carbono para ser produzido. Nossos carros, a carne que a gente come. Tudo isso libera muito carbono. Carne e roupas são coisas extremamente ruins para o meio ambiente que as pessoas não sabem. Que é pegada de carbono imensa. Pegada de carbono, sabe? A quantidade de toneladas de carbono que o certo produto, um certo hábito, não tem na atmosfera, por produto ou por ano, dependendo do que você está falando. Então, os nossos hábitos estão hoje em dia extremamente ruins para a nossa atmosfera, estão causando um efeito em níveis nunca vistos antes. O planeta está mais quente do que já esteve durante assim, a nossa história, a história humana. O planeta nunca esteve tão quente enquanto seres humanos aqui. E cada vez mais vai ficando mais quente e a gente não sabe como que a gente vai a nossa civilização. Isso é o aquecimento global. E ele afeta não só a temperatura da Terra, porque quando você muda a temperatura, muitas outras coisas mudam. As calotas polares derretem, o que faz com que os oceanos aumente o nível dos oceanos, também faz com que diminua a salinidade dos oceanos, o que muda as correntes marítimas, o que muda calor e frio que vai para alguns lugares, muda ecossistemas, muda o pH de algumas águas, de lugares diferentes, a nossa chuva aumenta a desertificação. 2/3 das nossas terras agricultáveis já estão em desertificação. O aumento da temperatura já está sendo visto na nossa agricultura, já está sendo visto na forma como a gente vive. Como você falou, frio, não está frio como deveria estar. A gente está no inverno, a gente não está vendo o inverno chegar. Isso
está acontecendo na Europa. Isso está acontecendo em países como a Alemanha, que ainda não viram, que não viram, digamos, neve quando era para ver, que está fazendo 40 graus no verão na Alemanha. Como? Exatamente. Então, a gente tem que começar a observar que isso já está acontecendo. Às vezes, quando fala de aquecimento global, a pessoa pensa, daqui a 200 anos, daqui a 100 anos, não tem esse senso de urgência. Já está acontecendo, nós temos 12 anos para parar. Acho que é assim que é uma forma rápida de definir a questão global. Lembrar, inclusive, que o fim de semana, dois grandes canais de televisão, que a gente também não tem programa nenhum de falar, que é a Rede Globo e a Rede Record, né, apresentaram matérias semelhantes a respeito do número de baleias, né, aqui no nosso litoral, das baleias jubartes, né, nunca tantas baleias apareceram. De encontro ao que você falou, né, mudou o ciclo, o ritmo das marés, e elas acabaram vindo parar aqui nas nossas águas mais do que antes ocorriam, né? Isso é um fruto aí do aquecimento global, né? Sim, com certeza. Você vê isso em vários exemplos diferentes, em animais, em plantas. A natureza vai tentando se adaptar às novas condições que estão sendo postas. Todo mundo sabe, né, que por exemplo, os ursos polares estão perdendo suas casas conforme o derretimento. Mas isso também vale para os animais de regiões mais quentes, que às vezes estão em lugares muito quentes e têm que migrar. Algumas regiões, algumas ilhas, infelizmente o nome não vem à cabeça, já estão com problema com pesca, porque está ficando muito quente e os peixes que costumavam viver lá estão migrando para águas mais frias. Algumas ilhas que dependem da pesca já estão vendo uma diminuição de peixes nas regiões. Eu vi também matéria recente que tem ilhas que estão sumindo, né? Por conta também aí da elevação das águas, né? Acabaram adentrando o território dessas ilhas, e essas ilhas estão, daqui a 2, 3 anos, não tem mais no mapa também, né? Então é bem complicado. Quem são aí os principais responsáveis, efetivamente? A gente, quando fala de meio ambiente, quando fala de aquecimento global, sempre procura buscar a responsabilização, né? Eu sei que até a resposta que você vai dar, todos nós somos responsáveis, mas de maneira geral, quem são os principais? A minha resposta, na verdade, não é todos nós somos responsáveis, porque isso não é verdade. Embora todos nós tenhamos uma pegada de carbono, teve uma pesquisa alguns anos atrás que mostrava que 71% das emissões de carbono nos últimos 25 anos foram emitidas por apenas 100 empresas. Quase todas elas envolvidas com petróleo. Inclusive a Petrobras está em 22º lugar nessa lista. Então não dá para dizer que todos nós temos impacto igual. Empresas petrolíferas são a principal causa. E não só elas, como todas as atividades que vêm do petróleo. Então, carros, plástico, geração de energia. O petróleo é o grande vilão, porque a nossa sociedade está muito baseada nele. É dele que a gente faz nossas garrafas plásticas, é dele que a gente faz nossas roupas. Então, se fosse para dar um grande vilão, eu diria petróleo. Mas não para por aí. Outro grande problema que a gente tem é a pecuária atual e a agricultura industrial. Que não só causam muitos danos à terra e aumentam a desertificação, como a pecuária é também uma enorme razão para o aquecimento global. A pecuária lança mais gás carbônico na atmosfera, não gás carbônico, perdão, mas carbono, ela é metano que ela joga, mas joga mais carbono na atmosfera do que todos os carros juntos, a nossa pecuária. Por quê? Aqui no Brasil, o que você faz? Você corta um pedaço da Amazônia para plantar soja, para alimentar gado. Porque aquela soja não vai pra gente comer. Ninguém gosta de soja. Você gosta de soja? Eu não gosto de soja. Olha, difícil, viu? Ninguém gosta de soja. Esse dia eu tomei um suquinho de soja aí, eu vou falar pra você, viu? Então, você corta um pedação da Amazônia para plantar soja, corta outro pedação da Amazônia para pôr gado, e você alimenta esse gado com aquela soja, e o gado, com o sistema gástrico das vacas e de outros animais que a gente tem na pecuária, solta metano na atmosfera,
pela própria forma deles pelo ruminar. Então tem um impacto enorme. Por isso que eu parei de comer carne e por isso que eu sempre falo para as pessoas: qual a forma mais fácil de você como indivíduo melhorar seu impacto ambiental? É evitar voar, o transporte de aviões, e evitar carne. Porém, esses são dois grandes vilões que a gente pode falar. Mas claro que tem muitos pequenos problemas por aí. Só de você falar petróleo, como eu falei, envolve muita coisa. A gente tá falando de embalagem, a gente tá falando de roupa, a gente tá falando de eletrodoméstico, a gente tá falando de combustível, energia, muita coisa. Mas esse é o maior dos nossos problemas. A gente tem que pensar em como que nós vamos evoluir nossa sociedade para nos livrarmos não só da gasolina, do diesel, mas também do plástico, também a forma como a gente vive hoje em dia, do nosso gasto da energia, do nosso consumo exacerbado. Mas eu não acho justo você falar que todos nós somos igualmente responsáveis. Eu nunca deixei uma árvore da Amazônia, nem você, embora eu tenha tido hábitos na minha vida que levaram a essa discussão, muitas vezes foi de ignorância, não saber o impacto. E não porque eu queria ganhar nada com aquilo. Enquanto grandes agricultores, grandes empresas petrolíferas, tendo a informação do que está acontecendo, empresas petrolíferas americanas como a ExxonMobil sabem que desde os anos 60 que as atividades iam causar no planeta, continuam agindo da mesma forma. Isso eu acho muito grave. Complicação. Dentro das consequências para a vida humana na Terra, quais são também as que você pode destacar? Por exemplo, saúde, eu acho que é um dos elementos que a gente pode começar a conversar dessas consequências. Não podemos, né? Eu vi recentemente que poluição do ar já é a maior causa de morte do mundo. A poluição do ar causa aumento de mortalidade infantil, causa muitas doenças crônicas. Se você vê os dados na China, 90% da população do mundo é exposta a ar poluído. Pode não ser tão poluído quanto Xangai, por exemplo, mas aqui em Taubaté, o ar que a gente respira não está limpo, só porque a gente não é uma cidade. E isso impacta, isso é um problema de saúde pública. E às vezes as pessoas falam, a energia renovável é muito cara, não é viável. A gente esquece de todo o gasto em saúde pública e em saúde privada que a gente tem por problemas relacionados ao poluição do ar. Também a questão dos microplásticos. Nós comemos, não esqueci o número agora, nós comemos um número absurdo de partículas de microplásticos que chegam na nossa vida, na nossa água. Quando a gente joga plástico, ele não se decompõe, mas ele quebra, ele continua plástico, mas ele vira microplásticos que os peixes comem, que a gente põe nas nossas plantações e que chegam no nosso microplástico que solta nas nossas garrafinhas de plástico que a gente toma, na nossa comida. E também nós nem conseguimos imaginar qual que vai ser o efeito de nós seres humanos comendo plástico todo dia. E nós estamos comendo plástico. Também podemos falar, além da questão da saúde, podemos falar que uma população gigantesca vai ter casas quando o nível do mar subir. Podemos falar ainda nesse século. Já temos, aliás, pequenas ilhas que, como você falou, estão sumindo e a população são refugiados climáticos. E conforme o nível do mar aumentando e cidades como Rio de Janeiro, Miami ficarem debaixo d'água, imagine só a onda de refugiados que isso vai ser. Se a gente já está vendo a confusão que a crise de refugiados está causando, a confusão política, tudo isso, imagine quando todas essas grandes cidades estiverem debaixo d'água. Isso é outra consequência. A diminuição dos peixes em comunidades que necessitam de peixes, a diminuição de terras férteis, a diminuição da produção das nossas terras férteis também, diminuir a comida. Estamos falando, então, o cenário que eu estou trazendo para você. Imagina só, se o planeta continuar aquecendo, nós podemos imaginar que na segunda metade do século estaremos numa situação que uma gigantesca porção da população vai estar refugiada, combinando isso com terras menos agricultáveis, combinando isso com falta de peixes, quando você combina isso e também com diminuição de água potável,
Quando você diminui a água potável, diminui as terras agricultáveis, quando você junta tudo isso, o que você vê? Muitas pessoas e pouca comida. É muito grave. A gente está num cenário quase apocalíptico quando a gente pensa nas possibilidades se o planeta aquecer mais alguns graus Celsius. E ele já está aquecendo. Nós estamos no caminho de aquecer 3 até 4 graus Celsius. Parece pouco, mas é muito. E isso em quanto tempo? Essa diferença? Até o final do século. Até o final do século. Para você ter uma noção, a NASA, no site da NASA, no portal da NASA sobre as questões ambientais, eles põem um dado que o mais rápido registrado de aquecimento antes foi 5 graus em 5.000 anos. A gente está falando de 4 graus em um século. É muita coisa. E as consequências são enormes. Então essa é a seriedade que eu quero trazer para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam, a gente tem que mudar alguma coisa, não é uma opção. Não é algo tipo, se a economia estiver boa, a gente faz alguma coisa assim, de vez em quando a gente planta uma árvore. Não basta. A gente tem que ser ousado e fazer grandes mudanças agora. Porque o cenário que se apresenta pra gente é muito grave. Estamos conversando com a Bruna Novaes, ela que é ativista ambiental, é palestrante, né, tem feito esse trabalho de conversação também nas escolas. Bruna, eu quero perguntar se esse enfrentamento, né, nas escolas e nos espaços que você tem se apresentado, diante dessa emergência da discussão, né, e como que tem sido a reação das pessoas, aonde você tem levado esse trabalho? Bem, por enquanto eu só dou palestras em escolas estaduais aqui de Taubaté, em Caçapá também. Tem sido uma experiência maravilhosa, sinceramente. Eu adoro ter uma oportunidade de falar com os estudantes, ver eles se indignarem com aquilo, perceberem que, literalmente, o nosso futuro está em perigo e querer fazer alguma coisa. Mas, por outro lado, também é muito difícil, porque muitas vezes eu encontro a situação que eu animo muito eles na hora, todo mundo quer fazer alguma coisa na hora, e alguns dias depois todo mundo esquece, tem prova, eu vou sair, fazer uma coisa, e todo mundo desanima. Eu tentei já conversar com alguns líderes de algumas escolas, tentar organizar alguns eventos aqui em Taubaté. Por enquanto é muito difícil, é quase como dar murro em ponta de faca. Eles estão muito receptivos às ideias, estão muito interessados, já tive gente chorando nas minhas palestras, só que depois que eu vou embora, aquele é fogo de palha. Isso é um negócio que eu estou tentando trabalhar para melhorar. Mas eu sinto que, mesmo que na hora eles acabem esquecendo, eles não vão conseguir completamente esquecer aquelas informações que eu trago. Então, talvez quando eles olhem nos jornais, quando eles vejam discussões, eles terão munição para entender o que está acontecendo. Eles entenderão, nossa, isso é muito grave, não está sendo feito adequadamente. Quando em alguns anos eles forem votar, eles podem ter isso em mente. Então eu tenho ainda essa esperança de que, se eu não consigo animá-los agora, pelo menos eu plantei a semente para eles irem atrás de mais informação e terem um olhar mais crítico nessa questão. Você falou em votar, a gente, quando lembra em votar, lembra em governantes, lembra em autoridades, né? Lembra em pessoas que podem, com a canetada, mudar tudo isso, né? E a gente lembra também que não é de hoje que vem uma luta, né, de pessoas como você, procurando modificar essa situação no nosso planeta, e através dessa luta deu origem a movimentos, né, como a Eco 92 e depois a Rio +20, e tratados como o Tratado de Paris, né? Como que esses documentos, essas movimentações, tudo que foi apresentado até hoje, né, elementos a mais que pessoas como você apresentam, vem sendo visto pelos governos no mundo. Existe algum governo, vamos efetivamente perguntar, que respeita o meio ambiente, que procura se adequar a essas normas, a esses tratados, ou não? Existem, mas eu diria que os mais relevantes, infelizmente, não fazem isso. Temos países se esforçando para cumprir o Tratado de Paris. O Brasil assinou o Tratado de Paris e não está se esforçando para cumprir. E vários outros países assinaram e não estão fazendo nem metade do necessário para alcançar o que o Acordo de Paris exigia.
Alguns países na Europa, como a Suíça e a Alemanha, estão agora começando a melhorar a situação, principalmente agora que teve uma onda muito grande de protestos de jovens pedindo mudanças pelo clima. Os protestos, a Sexta-feira pelo Futuro, está muito grande na Europa, muito grande principalmente na Alemanha, e eles estão pressionando para maiores mudanças. Não sei se você já ouviu falar, podemos até conversar mais sobre isso depois. Infelizmente, a maior parte dos governos não está fazendo o necessário. Os Estados Unidos já saiu do Acordo de Paris. O nosso presidente já pensou em sair do Acordo de Paris, não saiu, felizmente, mas também não está tomando medidas para chegar nos objetivos do Acordo de Paris. Para quem não sabe, o objetivo do Acordo de Paris pede que a gente corte nossas emissões pela metade até 2030 e zero emissões até 2050. Isso seria o ideal para a gente conseguir impedir o aquecimento global. Então é uma mudança muito brusca e que precisa ser feita pelos nossos grandes líderes e muitos estão ignorando completamente. Infelizmente, eu gostaria de poder dizer que está todo mundo super bem informado, que nós votamos só em pessoas preparadas para cuidar do meio ambiente, mas infelizmente não é essa situação que a gente vê. Nem no nosso governo atual, nem nos últimos governos que vieram antes. E eu acho que é muito perigoso, às vezes, as pessoas quererem fingir que é só o presidente atual que é ruim para o meio ambiente, e ele realmente não é bom para o meio ambiente, mas nossos governos passados também não foram, e não tem para que ficar com briguinha de partido nessa questão, mais que nunca a gente deveria se unir, independente de partido, independente de opiniões políticas, para pressionar nossos líderes, independente se você votou nele ou não, independente se você concorda com ele ou não. Nós não temos tempo para esperar trocar de presidente. Nós precisamos pressionar nossos governos agora. É assim que eu vejo, pelo menos. O Brasil, ele não poderia ter um papel de maior protagonismo nesse sentido já há algum tempo, né? Assim como nós fizemos tão bonito na Olimpíada, né? Tentamos passar lá a mensagem que somos um país ecológico, né? Usaram aí o meio ambiente para isso. Acho que ficou só ali na alegoria, né? A gente não poderia assumir esse protagonismo diante do mundo? Bem, o Brasil já foi uma grande figura diplomática na questão ambiental. Pela própria natureza do nosso país. Se tem um país que poderia ser grande, bem desenvolvido e sustentável, seria o Brasil. Nós temos todos os recursos aqui para isso. Mas, infelizmente, eu acho que principalmente por causa da crise, embora seja uma leitura minha, acho que talvez outras pessoas com mais propriedade possam ter uma leitura diferente, as pessoas começam a achar que se a economia vai mal, você não pode gastar dinheiro com o meio ambiente. Eu acho que é bem o oposto disso. E então ficou para trás. A gente ainda tem essa ideia muito arcaica de que para o Brasil crescer a gente tem que plantar mais e mais e mais, e mais soja, e mais grão, e mais vaca, e é assim que era pra gente crescer desde a colonização, né? Eu acho que falta muito no Brasil para ele assumir esse protagonismo, uma criatividade de fazer um pouco diferente do que a gente fazia antes. Mas eu acho que se tem um país que poderia ser o protagonista e mostrar para o mundo todo, olha, é assim que se faz, seria o Brasil. O Brasil já é exemplo na questão da energia elétrica, por exemplo. O Brasil utiliza mais energias renováveis do que muitos outros países. Mais do que qualquer país grande como o Brasil. Estados Unidos, Rússia, China dependem muito mais de carvão, enquanto o Brasil depende principalmente das suas hidrelétricas. Isso não é um bom sinal, mas acho que a gente podia fazer muito mais do que isso. Nós poderíamos ser um país grande, desenvolvido, que envolve tecnologia, que tem sua agricultura e que mantém suas florestas. Só falta, eu acho que, criatividade e líderes dispostos a ter esse papel. Porque eu acho que potencial a gente tem. Infelizmente, não temos tido nenhuma ação para esse objetivo. Muito pelo contrário, o Brasil agora é visto em organizações internacionais como um desastre ambiental. Temos tanto a questão do desmatamento que só aumenta, grandes tragédias como o Brumadinho, e as posições do nosso governo atual mancharam a imagem do Brasil na questão ambiental. Você citou das energias renováveis. O que temos hoje, tecnologicamente falando, de energias renováveis que a gente pode pressionar esses governantes para que possam instalar, né, seja eles os parques, seja eles as usinas, que pode a curto ou médio prazo dar um impacto diferente na nossa questão do aquecimento global?
Bem, quando a gente fala de Brasil, e isso nas minhas palestras eu costumo dividir, a questão de energia não é a grande questão, mas é uma questão muito importante. As hidrelétricas, elas são boas, mas eu acho que a gente não deveria construir mais delas, porque elas, ao construir, você destrói muitas florestas, você causa um impacto muito grande para construir novas hidrelétricas. Usamos as que a gente já tem, mas não olhar para elas como solução. Infelizmente, o que está sendo a nossa segunda opção esses tempos são as termoelétricas, que são as grandes vilãs nos outros países. O Brasil hoje depende cerca de 20% da sua energia nas termoelétricas, que são caras para construir, caras para manter e extremamente poluentes. Bom, inclusive o Brasil está retomando o projeto de Angra, né? De Angra dos Reis, aí que está parada há mais de 30 anos. Energia nuclear? Né? Pois é. Energia nuclear é ótima. Eu sou super fã da energia nuclear. Inclusive, para quem... eu acho que a gente tem um medo desnecessário da energia nuclear, muito parecido com o medo de avião. A energia nuclear é a forma de energia mais segura que existe. Exatamente porque as pessoas sabem que se der um problema, é um problema muito grande, as regulações de segurança são feitas com extremo cuidado. Tem muito dinheiro vai para garantir que não haja acidentes. E é por isso que você tem muito menos mortes causadas por energia nuclear do que, por exemplo, por carvão. Por exemplo, a eólica até, que é uma energia que eu também sou muito defensora, ainda mata mais do que energia nuclear. Energia nuclear é excelente e não tem para que a gente ter medo disso. Embora Angra tenha sido um lugar questionável para se colocar uma usina nuclear, eu acho que sim, o Brasil pode investir mais em energias nucleares, não tem para que a gente ter esse medo. É uma energia limpa, é uma energia... Não é energia renovável, mas é uma energia limpa e é uma energia que... um pouquinho de urânio traz muita energia pra gente. Embora a energia nuclear não seja a minha primeira opção, quando eu vou falar de energia renovável, eu acho que se a gente for pensar em várias opções, sim, a gente devia continuar pensando em energia nuclear. A minha favorita, particularmente, é a energia solar, que embora ainda seja uma das mais caras, olha só o que faz aqui. Se cada teto tivesse um painel solar, a gente não precisa falar de desmatar um grande pedaço de terra para encher de painéis solares. A gente pode pôr um painel solar em cima de cada telhado quando for possível. E de repente a gente consegue abastecer, se não toda a nossa casa, metade da energia da nossa casa, um pouco de energia da nossa casa. E com um programa adequado, um incentivo bom do governo, a gente pode fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa energia. E imagina que beleza, você paga um painel solar, fica um tempinho pagando, mas quando você para de pagar, você não tem mais conta de energia elétrica. Já pensou, ia ser ruim não ter mais que pagar energia elétrica? Pois é, só o fato de não ter o medo, né, de cortarem a luz no fim do mês, né? Muita gente tem medo. A gente que já passou por isso sabe quanto é triste, né? É complicado. Inclusive lá no Tocantins agora não pode mais, né, cortar a energia das pessoas dessa forma. Né? Espero que seja uma lei ampliada para nível nacional aí e que quando for cortada que a empresa não cobre a religação, né? Olha só. Inclusive, trazendo um gancho com isso, eu acho que as grandes coisas que vão nos ajudar a superar a nossa crise climática são coisas que vão nos ajudar a superar várias outras crises sociais, desigualdades. Se você quer um exemplo, uma história bonita, tem uma empresa, se não me engano, no Zimbábue, que o que ela faz? Ela pega duas mulheres de cada vilarejos que não têm energia elétrica, que dependem de querosene, que tem várias doenças causadas pela queima do querosene. O querosene é muito caro, então elas deixam de gastar com coisas mais importantes. E então, essas regiões muito pobres, essa empresa vai lá, escolhe duas mulheres, geralmente as mulheres são as maiores figuras dessas vilas, a mortalidade de homens jovens é muito alta, então pegam duas mulheres dessas vilas, dão um ensino técnico, né, para elas para cuidar de painéis solares, e elas voltam para suas vilas e vendem painéis solares, conquistando a independência financeira com essa venda dos painéis solares, com a instalação dos painéis solares e libertando vilarejos inteiros de utilizar querosene. Isso é uma coisa que a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil, em regiões mais pobres, que se tem energia elétrica, essa questão, não consegue pagar, desliga no fim do mês, ou até para regiões que não tem. Nós temos muitas soluções maravilhosas, se a gente estiver disposto a usá-las ao nosso favor.
Eu acho que isso é uma das coisas que mais nos anima. Porque não só a gente precisa fazer isso no nível de, tipo, se a gente não fizer, o mundo que a gente conhece vai virar uma bagunça. Como, se a gente fizer, o mundo vai ser um lugar muito melhor. De várias formas. Não só de não vamos aquecer o planeta a pontos horríveis. E eu acho que isso é uma mensagem de esperança que vale muito a pena falar. Nessa questão, trazendo para nível local, não chegou a hora ou não passou da hora das nossas autoridades locais, como você citou lá atrás, os nossos vereadores, o nosso prefeito aqui que está no comando, de ao também promover aí as melhorias na cidade, pensar nessa situação e de repente trazer essas energias renováveis para os nossos prédios públicos, para as novas escolas que estão sendo construídas, novos estabelecimentos que são oferecidos à população, seja ele da área de saúde. Tudo isso já não pode ser um início de uma mudança a partir da nossa casa mesmo? Com certeza. Eu acho que inclusive uma cidade mais verde estimula pessoas a serem mais verdes, a votarem mais verde e a irem às ruas se seus presidentes não estão fazendo o que estão fazendo, o que deveriam estar fazendo, se elas veem exemplos em sua cidade. Eu acho que se nossos vereadores estivessem dispostos a colocar políticas públicas para, como você falou, talvez colocar painéis solares em escolas novas, telhados verdes, para quem não sabe, é quando você tem uma espécie de gramado em cima do seu telhado e é maravilhoso, diminui risco de enchente, diminui poluição, diminui a temperatura da cidade, então deixa tudo mais fresco. Esse tipo de pequena ação, aumentar, plantar mais árvores na cidade. Eu um dia desse estava conversando com uns alunos que eu dei palestra e ele queria que tivesse um pomar comunitário. Olha só que excelente. Com tanta terra, gente, tem tantos... Eu já vi em algumas cidades, em outros lugares, que a população pegava esses canteirinhos na rua, sabe? Que só tem uma graminha, e plantava uma horta. Isso é o tipo de coisa que, com políticas públicas e com uma boa vontade dos nossos vereadores, das nossas figuras públicas, poderia dar super certo e melhorar a nossa comunidade. Porque, realmente, o maior problema está lá em cima. Só que a gente tem que resolver aqui embaixo também. Eu acho que isso é imprescindível. E se algum dos nossos vereadores estiver me ouvindo hoje, eu peço, por favor, pense nessa questão. Pense em como você pode usar a sua posição para melhorar a nossa cidade de forma estrutural. Melhorar a nossa energia, melhorar nosso acesso à comida, porque tudo isso diminui o nosso impacto e melhora a nossa vida. Eu acho que você está completamente certo de que eles podem e devem ter isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jorge de Paula, né, que também é ativista, inclusive faz parte do grupo Somos Todos Centenários, né, que é um grupo que está fazendo quase um ano aqui na cidade de Taubaté, a partir aí da poda, né, da supressão indiscriminada do eucalipto da Rua Chile. Esse grupo se originou para defender as árvores da nossa cidade. Um abraço ao Jorge, que lá no Santa Teresa ele tem ali o pomar que você falou, né? Tem 50 árvores lá. Essa semana botaram fogo próximo ao pomar, próximo às árvores, né? Chamou o bombeiro, foi lá, fez a contenção junto com os bombeiros, e eu achei bonito que quem botou fogo, né, procurou o Jorge e quer ir lá, quer recuperar as árvores e plantar outras árvores, né? Acho que isso é bacana, pediu desculpas, né? Viu que foi botar fogo no lixo, que inclusive é crime você botar fogo no lixo, né? E acabou o fogo se alastrando, quase que acabou com as árvores que estão sendo plantadas pelo Jorge com tanto carinho. Eu espero o pessoal aqui do grupo também do Somos Todos Centenários, junto com o Marcel, a Meire lá, para a gente bater um papo sobre esse trabalho específico, né? Mas bacana. Outro assunto também que a gente pode discutir nível local, educação ambiental, né? Eu vi que a prefeitura está fazendo um projeto de educação ambiental esse mês, inclusive com publicidade nas emissoras, né, nos veículos de comunicação, mas não pode ser restrito ao mês do meio ambiente, não pode ser restrito ao mês da árvore, né? É um assunto que deveria ser discutido, como você falou, sempre dentro da sala de aula, né? Concordo. Eu acho que essa questão ambiental devia fazer parte das nossas aulas de biologia, devia fazer parte das nossas aulas de história, de geografia, de atualidade, não só da forma como ela é ensinada hoje, como usando os nossos novos dados. Porque o que às vezes me deixa com o pé atrás quando eu ouço sobre educação ambiental, não sobre ensinar educação ambiental, porque isso óbvio que é importante, mas a forma que é ensinado. Porque
como eu vi, como eu conversei com a maior parte das pessoas da minha idade, como que a gente aprende sobre isso hoje? Geralmente é com muito foco em coisas que têm pouca importância e quase nenhum foco nas coisas mais importantes. Muita gente, a gente passa muito tempo ouvindo, jogue lixo no lixo, você precisa jogar lixo no lixo. E ninguém fala, por exemplo, que só 3% do plástico do mundo é reciclado. Então mesmo quando você joga o seu lixo no lixo, ao invés de você jogar o seu lixo na rua, o governo vai jogar aquele lixo em algum lixão. Então eu acho que expandir a discussão, melhorar a discussão para os nossos jovens é muito importante. Falar, não jogue lixo na rua, jogue lixo no lixo. Mas também diminua seu lixo e também exija que seus políticos cuidem do seu lixo. Que o lixo não seja só descartado. Por que as empresas são permitidas de produzir e vender produtos que não são recicláveis? Quantos produtos que são produzidos que nunca não são capazes de ser recicláveis, nunca serão reciclados e ainda assim eles são vendidos em milhares? Por que isso não é proibido? Por que a gente... Esse é o tipo de discussão que eu acho que a gente devia estar tendo. Não apenas o jogue lixo no lixo, apague a luz da sua casa, mas ter essa visão global. Os nossos jovens são capazes de enxergar além do próprio umbigo, mas você tem que dar essas ferramentas. Então, também, se tiver alguém assistindo que está trabalhando nessa questão da educação ambiental, não sei como vocês estão apresentando isso, mas por acaso vocês perceberam que é dessa forma, só no individual, no muito simples e não no geral, não na visão, na visão global, não na forma global, sem falar das empresas que estão fazendo mal, sem falar dos governos que não estão fazendo o seu papel. Eu acho que a educação ambiental tem que ter, sim, esse viés para que ela seja efetiva e para que ela seja verdadeira. Eu acho que é quase mentiroso você só falar para as crianças que se elas jogarem lixo no lixo está tudo certo. Talvez para criancinha pequena, tudo bem, mas chegar num rapaz de 16, 17 anos, você tem que melhorar, você tem que trazer a verdade. E eu acho que isso faz com que eles fiquem muito mais interessados. E nesse caso, trazer a verdade é provocar mesmo, né? Chacoalhar, no caso, fazer ele repensar conceitos. Exatamente, exatamente. Ter esse senso crítico de pensar por que isso é tão importante, por que isso não está sendo feito direito, essa minha ação, ela realmente tem algum impacto? Ou eu só estou fazendo isso para me sentir bem? Ter esse tipo de discussão de senso crítico, eu acho que é muito enriquecedor para o jovem e faz com que ele tenha um melhor impacto na sociedade. Educação ambiental é uma ferramenta excelente, mas tem que ser usada direito. Dentro dos seus estudos também, dentro das suas observações que você tem levado aos alunos, né, nas escolas especialmente, como que você vê a questão do uso de combustíveis, né? Hoje a gente tem aí estimulado que cada vez mais as pessoas sejam individuais, como você falou, compre seu carro, compre sua moto, né? Como que a gente consegue quebrar esses discursos que vêm aí muito por conta da publicidade, né, do marketing, né? Quase compre batom, né? Compre sua moto, compre seu carro, né? Seja independente e passe também as pessoas a acreditarem que outras formas coletivas, como o transporte público, podem ser solução para a diminuição aí do aquecimento global. Bem, eu acho que quando você fala de transporte público, a resposta é meio óbvia. A gente precisa de um transporte público melhor, a gente precisa de mais ônibus melhores. Isso tudo a gente já está conversando há muito tempo, muito antes de falar do aquecimento global. Mas quando a gente fala de combustíveis especificamente, quando a gente fala de carros e de aviões, a gente também tem que falar, falta muito ainda tecnologia nessa questão. A gente tem o biodiesel e o biocombustível, que são ótimas soluções, que a gente precisaria ter mais investimento, ao invés de só pôr álcool quando está valendo a pena. E eu acho que isso vai do indivíduo, mas também vai do governo ajudando. O governo ainda põe subsídio em petróleo, em pré-sal, isso não faz sentido nenhum para mim. Quando a gente poderia estar pondo esse dinheiro em tornar o álcool mais barato. Mas também a gente pode falar de melhoras em transporte elétrico, por exemplo. Eu já dirigi um carro elétrico uma vez e é uma delícia, eu adorei a experiência e era ótimo. Eu chegava em casa, não precisava ir no posto de gasolina, não precisava nada, pegava lá na tomadinha, conectava o meu carro.
Só que isso só vale para pequenas distâncias. Para os carros elétricos chegarem na cidade, primeiro os postos de gasolina e os estacionamentos têm que ter a opção de você carregar lá. Não é depois. Não é tipo assim, tenho meu estacionamento, não vou pôr lugar para carregar o carro porque não tem ninguém com carro elétrico na cidade. Não, ninguém vai ter carro elétrico na cidade se não tiver onde carregar. Eu acho que isso é outra coisa que a iniciativa privada pode fazer, que é aumentar postos de carregamento de carro elétrico. Acho que isso é muito interessante. Uma inovação que eu não vejo a hora de melhorar é carros a hidrogênio, mas infelizmente isso está um pouco longe tecnologicamente. Mas é a minha aposta. Mas eu acho que na questão de transportes, tanto a iniciativa pública, quanto a iniciativa privada, quanto a iniciativa individual, podem fazer a sua parte. Desde você escolhendo uma bicicleta e escolhendo um ônibus, até o governo transformando os ônibus melhores e a iniciativa privada dando iniciativas para carros elétricos. Bom, nós estamos discutindo aqui sobre os efeitos do aquecimento global em nossas vidas, né? Com a ativista ambiental, palestrante a Bruna Novaes, que está dando uma aula aqui pra gente, né? Assim como ela faz também junto às escolas aqui da nossa cidade, da nossa região, né? Quais escolas você já apresentou aqui o trabalho aqui para a gente parabenizar os dirigentes, os professores? Eu fui na Ruth de Sá, fui na Monteiro Lobato, fui no Newton Câmara, tem mais uma, não tá vindo na minha cabeça o nome agora. Mas, bem, eu fui principalmente em escolas estaduais, depois eu lembro o nome. Ai, desculpa se você é dessa escola que eu esqueci, desculpa, coraçãozinho. Mas por enquanto foram essas, mas eu tô querendo aumentar minhas palestras também, aumentar em mais escolas, talvez eventualmente em escolas municipais, mas tem sido excelente, dei palestras para turmas bem grandes, inclusive. E a palestra, como que ele é feito, qual é o tempo de duração, promove dinâmica também? Bem, minha palestra ela é feita em 50 minutos, mas geralmente eu gosto quando eu tenho 2 aulas para dar essa palestra, porque daí os outros 50 minutos não só eu fico mais relaxada para poder falar um pouco mais num assunto ou outro, se surge dúvida, sem ter que apressar no final, quanto depois que acaba eu consigo ter uma discussão mais aberta com os alunos. Geralmente tem muita pergunta, muita ideia, eles querem, quero fazer isso na escola, mas e isso, e aquilo. Então, é assim que eu gosto de fazer, mas quando só tem 50 minutos, eu dou uma corridinha e faço 50 minutos. E eu geralmente divido na primeira parte eu falo sobre as consequências, isso que a gente já conversou, dos refugiados, da fome, do aquecimento muito rápido. Depois eu falo da situação brasileira, falo de transporte, falo de energia e falo da Amazônia, que inclusive é a principal... A Amazônia não é a vilã, o desmatamento é o principal vilão no Brasil, inclusive a maior causa de emissões de carbono no Brasil. A gente não chegou a falar isso ainda, então já trazendo isso. E no final eu falo de algumas soluções que a gente tem discutido durante toda a nossa conversa, tanto individual quanto do poder público, do poder privado, local, geral. Falo da importância dos protestos que estão acontecendo na Europa e tento mobilizar os alunos para fazerem seus próprios protestos aqui na cidade, protestos pelo clima, como tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, na Índia. E depois eu abro para pergunta e converso. E cada turma vai ter suas próprias preocupações, sempre tem um ou outro que fala mais, que está mais interessado em alguma outra coisa. E eu geralmente me sinto muito confortável conversando, tendo uma conversa mais informal com eles. Porque eles são espertos. Quando você dá informação, você vê que a cabecinha começa a funcionar e eles querem mudar, eles sentem essa vontade, essa paixão de salvar o nosso futuro. Isso é salvar o nosso futuro. Meu, o deles, de todos nós. Bom, já que você falou da Amazônia, a gente não pode deixar de citar, né? Faz tempo que eu não ouço, inclusive, a frase Amazônia é pulmão do mundo, né? A gente até perdeu esse orgulho de falar isso. Por quê? Hoje a gente tem que ter esse olhar em relação à Amazônia mais do que antes ainda. Bem, em primeiro lugar, qualquer problema que a humanidade pode criar tem uma solução na Amazônia. O que isso significa? Que a biodiversidade lá é tão grande que com pesquisadores a gente poderia encontrar muitas soluções para doenças, muitas soluções para coisas maravilhosas na Amazônia. Mas além disso,
a Amazônia, ela tira uma quantidade absurda de carbono da atmosfera e toda vez que a gente corta ela, a gente libera muito mais. Tanto que já tem alguns indicativos de que se a gente continuar desmatando a Amazônia no nível que a gente está desmatando, daqui a pouco ela vai estar emitindo mais carbono do que ela tira da atmosfera. O Brasil emite por ano 299 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Isso é um número alto? Na verdade não, se você comparar com a África do Sul ou a Austrália, dois países menores do que o Brasil, que têm emissões mais altas. Mas parte disso é porque a Amazônia tira tanto do nosso carbono da atmosfera. Porém, 200 desses 299 são apenas de desmatar a Amazônia e de mau uso do solo. Apenas cortando a Amazônia, a gente é responsável por 2/3 da nossa emissão de carbono. Então, se a gente conseguisse zerar ou pelo menos diminuir drasticamente o desmatamento, a gente já alcançaria o Acordo de Paris, pelo menos até 2030. A gente teria todo esse tempo até 2050 para pensar com calma na energia, para pensar com calma no transporte, se a gente conseguisse botar o freio no desmatamento da Amazônia. O que já foi feito antes. A gente já pôs um freio uma vez, até o governo Lula, mais ou menos, o desmatamento estava bem contido, e com o governo Dilma e com a crise, decidiram que a economia era mais importante que a Amazônia e começaram a cortar que nem louco, e agora o nosso índice de desmatamento é absurdo e responsável por tanto da nossa emissão de carbono. Mas isso é o que me dá um pouco de esperança, porque um problema, a gente conseguir pôr freio nesse problema, a gente tá bem. Estamos no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria, assim como você deve fazer na escola, né, deixasse aí a lição de casa. Né, para quem nos acompanha no nosso programa, o que fazer, o que ele pode fazer para poder também ajudar a evitar, né, esse aquecimento global. Ok, bem, tem muitas coisas que eu poderia falar, desde parar de comer carne, parar de comprar roupa nova, se for para comprar, procurar produtos naturais, essas coisas. Mas tem uma coisa que eu quero enfatizar muito. Protestem. Procurem. Lição de casa. Greta Thunberg, uma ativista sueca de 16 anos, que começou o movimento Sexta-feira pelo Clima, que toda sexta-feira ela faz um protesto pelo clima. Ela sentava toda sexta-feira sozinha em frente ao parlamento sueco. E hoje em dia, milhões de jovens e de adultos e de idosos se juntam a ela toda sexta-feira em várias cidades do mundo. Acho que milhares não são, mas em centenas de cidades no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, para protestar pelo clima, para falar para os nossos governantes: nós queremos que seja declarada emergência climática, nós não queremos que continue assim, nós queremos mudanças reais. E no Brasil acontece ainda algumas desses protestos, mas ainda está muito pequeno. Eu gostaria muito de convidar vocês a pesquisar sobre a Greta. Ouçam os discursos dela, são discursos maravilhosos, são discursos de chorar. E ela tem vários no YouTube, legendado, bonitinho. Esse é o meu primeiro convite. E pensem assim, em organizar protestos. Se você é estudante, se você já está organizado, você já está na sala, organiza com a sua sala. Se você não é estudante, ainda assim, procura ao seu redor como você pode levar as pessoas às ruas, falar, desde o nosso vereador até o nosso presidente, que nós queremos mudanças estruturais no nosso país, nós não queremos mais contribuir para a destruição do nosso futuro. Além disso, além dessa grande mensagem, tem o que você pode fazer no local, na sua cidade. Pensar em plantar mais árvores, pensar em plantar uma horta num canteirinho, falar com seus vereadores, sei lá, fazer uma rifa para pôr um painel solar na sua escola. Pense, cada comunidade tem a sua necessidade e o potencial para coisas diferentes. Então, olhem ao seu redor, pesquisem, pensem e mudem essas coisas. E sobre a questão individual, tem muita informação na internet sobre isso, mas as duas coisas que eu gostaria de enfatizar diminuam o consumo de carne o quanto possível. A carne é uma das principais razões para o desmatamento da Amazônia. Diminuam o comprar roupas, principalmente de tecidos de plástico. Diminuam o consumo de plástico em geral. Se você fica tomando água em garrafinha de plástico, eu te garanto que você vai economizar muito dinheiro comprando um filtro de barro, ou comprando qualquer tipo de filtro, comprando uma garrafinha. Então pesquisem esse tipo de coisa, mas tem muita informação na internet. E por favor, não se limitem a ouvir uma palestra do senhorzinho tal que falou que tudo isso é uma mentira, que é uma conspiração da China pra gente não produzir mais. Você vai encontrar um monte de teoria da conspiração.
ouçam a NASA, ouçam a ONU, ouçam nossas grandes instituições e pesquisem, tem muita informação. Bruno, eu gostaria que você deixasse o telefone de contato, e-mail para as pessoas te acionar também. Tudo bem, vocês podem, meu WhatsApp é 12, né? 997323555 e meu e-mail é brunaalvesnovales@gmail.com. Podem me mandar e-mail, podem me mandar telefone, para mim vai ser um prazer conversar com qualquer pessoa que queira aprender mais sobre isso e espalhar informação. Bom, foi um prazer conversar com você, Bruna Alves Moreira Novaes Silva, né? Bruna Novaes, ativista ambiental, palestrante. Parabéns pelo trabalho que você tem feito junto às crianças, aos adolescentes, né? Ao nosso presente, que são os nossos estudantes, que são realmente quem pode também mudar a nossa realidade a partir das próprias ações protagonistas. Estamos terminando nosso programa dessa quarta-feira, dia 26 de junho de 2019, agradecendo a toda a nossa equipe aqui da TV Cidade e convidando você amanhã a nos assistir novamente a partir das 18 horas.